Vamos lá, então, eu estou mudando o meu jeito de comer para maximizar meu desempenho, eu vou te contar exatamente como. O que acontece? Provavelmente você sofre de um dos dois males. O primeiro é se você come pouco ao longo do dia, e aí em alguma das refeições você acaba tendo que descontar demais. Quer dizer, você come para compensar todas as outras refeições. Então, às vezes você pulou o café da manhã, você pulou o almoço, se você não tinha tempo, se você, enfim, né, não estava com fome, mas chega na janta e você bate aquele prato de pedreiro, né, para compensar todas as outras horas que você não comeu, né, independente do motivo que seja. Ou o outro mal seria que você come em excesso o dia inteiro, né? E aí você também fica mal o dia inteiro, porque você está muito pesado, porque você está com azia, está com aquela sensação de refluxo, e isso também começa a prejudicar o seu desempenho, tá? Eu já fiz as duas coisas em excesso, né? Inclusive eu desenvolvi refluxo por conta disso, então eu tenho que dormir com o travesseiro um pouquinho mais alto para não acordar no meio da noite com refluxo. E eu tenho mudado isso, fazendo uma pequena mudança na minha rotina, né? A primeira delas é de buscar fazer pequenas refeições ao longo do dia, né? O que eu quero fazer? O que eu quero dizer com pequenas refeições? É literalmente comer um snackzinho, tá? Entre almoço, janta, entre almoço e café da manhã, né? Entre 3 horas entre uma refeição e outra. Então eu costumo acordar muito cedo. Eu acordo geralmente às 5 horas da manhã, 4h40, 5 horas, né? Até o almoço dá 6 horas. Então, 3 horas entre o café da manhã, que é o horário que eu acordo, e o almoço, eu tento comer alguma coisa doce, tento comer alguma coisa para me dar energia. Por quê? Ao invés de ficar com aquela fome acumulando e chegar na hora do almoço e bater um puta de um prato, né, que depois vai me deixar pesado, ou ficar o resto da tarde absolutamente normal, né, tem que ficar parado para poder digerir aquele pratão que eu bati, eu como bem pouco, né, no meio das duas refeições, porque aquilo vai servir para sinalizar para o meu corpo que, primeiro, eu estou conseguindo metabolizar energia, eu tenho uma fonte de energia disponível, não preciso chegar com fome na próxima refeição para complementar, né, as calorias que eu estou gastando, mas também me mantém ativo, me mantém acordado. Por quê? Porque agora eu tenho uma fonte de energia própria, assim, né? Eu estou comendo, então aquilo me dá energia para manter acordado. Isso evita, principalmente, que chegue na hora do almoço com uma fome muito grande e bata um pratão, né, que vai me deixar mole na tarde. Isso serve a mesma coisa para o período da tarde, quer dizer, ao invés de comer pouco no almoço, né, muito pouco no almoço, não comer nada durante a tarde, depois chegar à noite, bater um pratão porque eu estou morrendo de fome, e aí aquele pratão que eu bati, né, vai fazer com que eu continue o resto da noite muito pesado, daqui a pouco eu tenho que deitar e aí eu vou ficar com aquela sensação de peso, vai ter refluxo, que é o que aconteceu comigo no final das contas. Eu estou tentando comer muito menos à noite. Aliás, à noite eu tenho tentado ser muito mais rigoroso com a minha comida, né? Eu tento comer o mínimo possível, né? Só para enganar o meu estômago mesmo, para, primeiro, não ter refluxo, que é o que eu acabei desenvolvendo de tanto fazer isso, né? Segundo, que eu não tenho necessidade mais de comer tanto assim à noite se eu estou fazendo esse lanche da tarde. E o que está sendo meus lanches da tarde? Eu vou te contar algumas coisas. Eu tenho evitado carboidrato, né? Eu sei que os nutricionistas aí de plantão vão falar assim que é loucura o que eu estou fazendo, mas de novo, eu não sou nutricionista, eu sou médico e eu estou contando o que funciona para mim, para me manter absolutamente concentrado o dia inteiro, tá? Eu tenho evitado muito carboidrato mesmo. Como consequência imediata, eu tenho perdido muito peso, né? Eu acho que nos últimos 7 meses eu perdi alguma coisa perto de 8 quilos, mais ou menos, né? Carboidrato é a fonte básica de energia do ser humano, né? E a gente precisa de carboidrato, de pão, de massa e tudo isso, né? Mas eu percebo que quando eu como carboidrato, eu tenho um pico de energia que deve durar meia hora, 1 hora. Então eu me sinto muito ativo, muito acordado, né? Muito alegre, principalmente. Meu humor muda completamente depois que eu como uma bela pizza, depois que eu como um lanchinho, né? Um pãozinho. Mas eu sinto um crash depois. Eu sinto que aquela energia ela tem uma queda súbita e junto com essa queda súbita de energia eu fico com um sono incontrolável, a ponto de eu dormir durante uma reunião no hospital. Então, existe um momento durante a semana que a gente faz um round, né? O que é um round? É quando a gente junta todos os médicos ali de uma equipe para discutir os pacientes que a gente viu durante aquela semana, se tem alguém mais grave, menos grave, para sinalizar para os outros médicos que estão de plantão. E aconteceu uma vez que eu estava morrendo de fome e eu acho que comi um prato com batata, né? Um arroz com carne e batata, uma coisa assim. E eu estava com muita fome, mas eu comi assim, olha, de passar vergonha, mas é que eu estava com muita fome mesmo.
E meio-dia, isso foi meio-dia, o horário da reunião foi marcado para 1 hora da tarde. Cara, assim, não teve outra, né? Quando começaram a falar, e aí sempre tem um que fala mais, outro que fala menos, eu sei que meu olho começou a fechar, assim, parecia que eu tinha areia no olho. Eu comecei a piscar um monte, eu falei, putz, cara, eu não vou aguentar essa reunião, eu vou dormir. E com certeza você já deve ter passado por uma coisa assim, parecida, né? Isso é absolutamente normal, é fisiológico, né? O seu corpo, ele precisa descansar, ele precisa que você pare para dar tempo de digerir, é normal, né? A comida, ela não pode ficar sambando no seu corpo, a comida tem que ficar ali paradinha, enquanto os ácidos vão ali, né, amaciando a comida para você conseguir absorver tudo aquilo. Isso é absolutamente parte normal. Só que se você come mais, obviamente, o seu corpo vai requerer mais energia, né? Vai tirar a energia do seu corpo, da sua energia ativa, para digerir a comida, né? E quando você faz isso de maneira mal planejada, que é o que eu estava fazendo, isso compromete o seu rendimento ao longo do dia. Quer dizer, o que estava acontecendo comigo é exatamente isso, né? Eu estou tirando a minha energia que eu preciso para funcionar ao longo do dia e estou jogando ela em momentos específicos, né, em que eu estou comendo muita comida e eu fico o resto do tempo mole, tentando fazer digestão daquilo, né? Então, ao invés de dar espaço para isso acontecer, eu estou distribuindo muito bem as comidas. Então, estou reduzindo muito carboidrato. Uma coisa que eu tenho feito muito agora é comer fruta. Eu comprei uma shakeira, né? Não é daquelas shakeiras de academia, não. É um liquidificador, como é que se diz? Portátil, né? Paguei, sei lá, acho que uns R$200 na Amazon. E agora, na hora de acordar, eu faço um suquinho, ou um suco de folhas verdes, né? E eu tomo isso, né? Porque, de novo, é sempre, né, pensando nessa coisa do pico de glicemia, o pico de carboidrato, né? Bom, fruta não é carboidrato em si, mas também é açúcar, né? Que é a fonte básica de energia do seu corpo. Então, ao invés de tomar aquilo de uma vez só, que vai fazer a minha glicemia, né, chegar no pico e depois também me dar aquela leseira, porque eu preciso, né, descansar para absorver aquela energia, eu vou tomando aos poucos, né? Um jeito fácil que eu encontrei aí de ir tomando aos poucos. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui a shakeira para vocês. Assim, essa é uma shakeira, eu não tenho o nome dela aqui. Mas enfim, você consegue encontrar na Amazon, né? É uma shakeira daquelas portáteis. E aí você pode tirar a tampa aqui, eu não estou achando agora, né? Aqui vem com o liquidificador mesmo. Mas você pode tirar ela aqui, aí você põe a tampa com as lâminas aqui, tampa aqui, e aí você geralmente coloca ela de cabeça para baixo, assim, ó, né? E liga o liquidificador e ele vira um suco que fica aqui já dentro da garrafinha, né? E aí já fica aqui dentro, fica mais fácil de carregar. Isso que eu tenho feito, né? E eu carrego isso aqui, tem até tá meio sujo aqui de whey protein, mas eu tenho carregado ela comigo, né, para tomar ao longo do dia, ao invés de novo, né, deixar para uma única refeição e deixar isso mudar, me dar um pico glicêmico ali para depois me dar sono, né? Então, primeiro, né, distribuir melhor as refeições, eu tenho feito isso, estou cortando carboidrato, estou comendo menos à noite, né, porque isso é outra coisa que eu percebi assim, que está me afetando muito, né? Comer, eu sei que é importante jantar e tal, né? Mas eu percebi que quando eu janto, de bater prato mesmo de janta, eu durmo muito mal, né? Durmo muito mal. Mesmo se eu jantar cedo, umas 6 horas da tarde, além de me dar sono antes, né? Por causa de tudo isso que eu falei, além de me dar esse sono antes, geralmente eu preciso chegar em casa e continuar estudando, eu preciso trabalhar um pouco antes de dormir. Eu percebo que eu fico com o sono interrompido durante a noite. Então, se eu comer, mesmo que não seja muito assim, né, mas se eu comer umas 8, 9 horas da noite, e eu vou dormir geralmente umas 10, 11 horas, eu tendo a acordar 1, 2 horas da manhã, né, com calor, meio com uma sensação assim, de desconforto, às vezes com um pouco de refluxo, né, eu tenho um pouco de refluxo, mas eu sei que é por causa da comida que não me fez bem, né? Enquanto que se eu como muito, muito pouco, e geralmente eu tenho comido salada, viu? Tenho comido salada e proteína só, tipo, não ovo, mas frango, peixe, enfim, né? A coisa mais leve possível para não pesar tanto meu estômago na hora que eu for deitar. E aí, isso está fazendo com que eu durma muito melhor. No dia seguinte eu estou muito mais repousado, muito menos estressado e eu desconto menos na comida também. Porque assim, eu sou magro, mas não pense que eu como normal não, cara. Assim, ó, eu como de um jeito meio esquisito, viu? Eu sou magro de ruim, né?
Então eu desconto também na comida como qualquer outra pessoa, tá? Não é porque eu sou médico que eu não sou um ser humano. Eu tenho todos os defeitos de uma pessoa normal. Então eu tendo a descontar muito em doce, particularmente, né? Eu tendo a acordar com vontade de comer muito doce se eu durmo muito mal. Ao longo do dia também, né? A ponto de eu ter uma caixinha ali que fica escondida do lado da máquina de café, onde só tem chocolate, cara. Né? E eu sinto que isso está me fazendo mal. Então eu estou cortando aos poucos, né? Não cortando a janta, pelo amor de Deus, mas comendo muito, muito pouco mesmo, né? Durante a janta, e está me fazendo dormir muito melhor, né? Além de prevenir não, né? Mas a essa altura, além de reduzir os meus sintomas de refluxo, isso tem me permitido ter uma noite de repouso mais fixa, né? Mais longa, sem momentos de acordar. E eu acho que a última grande mudança assim, que eu tenho feito para melhorar meu desempenho é controlar isso aqui, ó. Eu tô com a arma do crime na mão, ó. Né? Não preciso dizer o que é isso aqui, né? É um grande companheiro das aventuras do café. O que acontece? Se vocês já viram os vídeos antigos aqui, eu já falei para vocês que, porra, eu tomava uns 4 cafés por dia de manhã. À tarde era mais uns 2, então tinha dia que eram 6 expressos por dia. Se você já leu um pouquinho sobre café, você sabe que o normal para você passar o seu dia é de 100, 160 até 200 miligramas de café. Cada expresso tem de 80 a 100 miligramas, né? Se eu tomava 4 de manhã, era 400 de manhã mais 200 à tarde, cara. Eu tinha 600, quase meio grama de café, ou aliás, mais do que meio grama de café no sangue ao longo do dia. Isso me deixava completamente perturbado. Além de mandar minha ansiedade, né, e o meu TDAH, eu não tenho TDAH, né, mas mandar isso para as estrelas, quer dizer, eu não conseguia parar em nada, eu tinha que ficar com a sensação que precisava estar levantando, fazendo outra coisa, eu nunca conseguia ler mais de 1 ou 2 páginas, me deixava com uma sensação de, primeiro, refluxo, né, agora vocês sabem por que eu tenho refluxo, mas me deixava sempre com uma sensação de estômago pesado, né, sempre como se tivesse um pouco de queimação, um pouco de indigestão. E ao invés de pegar e tomar tudo isso de café, eu estou tentando me regular, mas aí por força de vontade, não tem técnica especial não, é só falar não vou tomar mais e chega, né, para tomar um de manhã e um à tarde. Né? No máximo, do máximo, tomar 2 de manhãzinho, assim, que para mim já é muita coisa, né? Para conseguir acordar num dia que eu estou mais cansado. Então, por exemplo, ontem eu dei plantão, né? Estou muito cansado, então eu tomei 2. Essa daqui é uma xícara de café, não é coado, é um expresso assim que eu aguei com água quente para ele poder ficar mais digerível. Mas ao invés de tomar tudo isso que eu estava tomando antes, eu estou tomando menos. Isso tem me ajudado, primeiro, a dormir melhor, eu estou conseguindo me concentrar melhor ao longo do dia, né? E também estou conseguindo ter, eu acho que um pouco uma sensação de mais leveza no estômago, que para mim acho que é o mais importante. Peraí que tem uma participação especial aqui no vídeo. Opa! Aqui, ó. Esse aqui é a Daisy. Para quem não conhecia, é um dos gatinhos. Fala oi pra Daisy. Oi, Daisy. Fala aí pras pessoas. Acho que ela esperou que tinha comida aqui. A gente falou de comida e ela come de tudo. Ela esperou que tivesse comida. Muito bem. Então essa seria talvez a 4ª mudança, né, que eu tenho feito. Tomar muito menos café. Né? Isso reduz o sintoma de fluxo, tem me deixado menos pesado, mas acho que o maior benefício, principalmente, tem sido me permitir me concentrar. Porque o efeito do café, eu já gravei um outro vídeo falando sobre isso, um dos efeitos do café é você enganar o seu corpo que você não está cansado. Né? Ele não cura seu cansaço, ele também, não é que ele não te deixa dormir, isso é mentira, quem fala isso não sabe do que está falando, tá? O café, na verdade, ele engana seu corpo para dizer que você não está cansado. Só que se você está cansado, você só está se enganando, né? Você está fisiologicamente se enganando. E um dos outros efeitos é que ele é um estimulante do sistema nervoso, então você fica realmente mais ligado. Só que para você conseguir executar a tarefa com excelência, você precisa estar concentrado, você não pode estar hiperestimulado, que é o que o café faz com você. Então, eu tenho buscado reduzir o café e isso tem permitido que eu me concentre com muito mais eficiência por muito mais tempo em cima de uma tarefa, né? Se antes ler 2, 3, 4, 5 páginas em seguida assim estava difícil por causa do café, agora ler 20, 30, 40 páginas ficou muito mais fácil, tomando 2 xícaras de café por dia. Né? Não é um vídeo muito científico, é um vídeo só que eu estou contando das coisas que eu estou fazendo e que tem funcionado, né? Acho que no futuro aí eu volto para contar mais novidades, se tem funcionado mais ou não. Mas essas são pequenas mudanças que eu fiz aí para melhorar meu desempenho
ao longo do dia, né? Quase tudo acaba girando em torno de você comer com mais equilíbrio, né? Com menos exagero. Ao invés de você comer muito em uma sentada só, você distribuir bem e reduzir o consumo daquilo que é exagerado. Funciona. No final das contas, é tudo um vídeo sobre você ser moderado. É isso, né? A gente acaba falando muito de exagero aqui, mas é um vídeo sobre você ser moderado. Então aí, me conta aí se você tem algum problema com comida também, né? Se isso afeta seu desempenho, essas são as mudanças que eu tenho feito. E me conta das suas experiências com isso também, né? O que você faz, o que você deixa de comer ou come, né? Conta aqui nos comentários e a gente vai conversando. A gente se vê na próxima. Tchau!